Boa tarde! Vamos olhar para a culpa hoje. Deixa eu colocar um filtro, né, para ficar melhor aqui. E vamos lá, hoje é dia de olhar para a culpa. Entender, né, por que a gente sente essa culpa e o mais importante, que é o que eu vou fazer com essa culpa, né? O que fazer, como eu ajo diante dessas situações que eu me sinto culpada. Sejam situações aí do seu passado, coisas que você viveu e que você às vezes se arrepende, seja por aqueles movimentos que às vezes você quer fazer e você sente culpa. Boa tarde, Fernanda. Então, eu vou esperar mais uns minutinhos aqui, a gente começa, tá? E aí, como eu falei, a gente vai olhar para essas duas culpas. A culpa do passado, então eu agi ali de determinada forma, me sinto arrependida pelaquela forma que eu agi e me culpo e às vezes fico presa em algo, fico travada em algo. Ou aquela culpa que eu quero ir, eu quero fazer, eu quero realizar, mas parece que algo me puxa, algo me deixa, não deixa que eu vá. Eu vou, enquanto isso que tá, antes de começar com o conteúdo em si, vou trazer aqui um exemplo, né? Quando eu saí de casa, quando eu fui morar sozinha, eu senti muita culpa, muita culpa, mas eu já conhecia, né, um pouco da constelação, então eu consegui fazer o movimento mesmo me sentindo culpada. E entende que nesse movimento que eu fiz era uma culpa que me prendia muitas vezes, então, eu vou deixar minha mãe ficar sozinha, então essa culpa fazia com que eu ficasse onde eu estava, não conseguisse me movimentar. Deixa eu só silenciar aqui a notificação, e aí eu não consigo prestar atenção aqui em vocês. Então, eu sei que às vezes o Instagram demora uns minutinhos, então vou esperar mais uns 2 minutinhos e a gente começa. Só alguns recadinhos, então, iniciais. Vai ficar salva essa live, vai ficar lá no feed. Eu coloco ela no YouTube também, às vezes, para quem dá preferência em assistir vídeos lá. Tem lá o canal, no link da bio você consegue acesso ao YouTube, então se for mais fácil, mais tranquilo para você assistir por lá, pode assistir lá, pode me seguir também lá, que eu coloco alguns conteúdos também. As lives sempre estão lá, as meditações. De sábado a gente medita aqui, então pelo menos 2 vezes por semana a gente tem live. A gente tem na quarta-feira. Na quarta-feira eu tento trazer um conteúdo mais direto ao ponto. Então são sempre guias, né? Então 5 passos, 5 formas, os 5 motivos, não só os 5, mas para vocês entenderem que eu gosto de trazer isso para prática, no sentido de a gente entender onde eu tô aqui, né? Isso toca em mim, eu me sinto assim. Então eu gosto de trazer mais direto ao ponto para não ficar muito longa também, né? Muito cansativa para vocês. E no sábado a gente faz uma meditação juntas. Então eu trago aqui, né, uma meditação pra gente fazer também, tá sempre salva lá. Se você buscar lá no feed, então, ao longo das semanas, todas as meditações que a gente faz no sábado, elas ficam salvas lá. Então, você pode ir lá, pode assistir essas lives, meditar, fazer, que com certeza ajuda muito, né? A constelação, ela é uma nova consciência. E quando a gente vai trazendo consciência, entendendo onde a gente tá, meditando sobre isso já é um processo, assim, muito profundo. E eu tenho certeza que tem o poder de transformar. Constelação é uma sessão que é maravilhosa, traz muita consciência, né? A gente vai ali direto ao ponto, olhar para você, olhar para o seu sistema, mas tudo isso complementa. A consciência complementa, as meditações complementam, os livros que você lê complementam. Então não é, tá bom, fiz uma sessão, acabou, tô resolvida a minha vida. Resolve muitas coisas, muitas.
Mas o processo de autoconhecimento, né, ele é para todo sempre. Enquanto a gente estiver aqui nessa vida, né, a gente tem que ir aprendendo sobre a gente, transformando. E então as lives também ajudam nisso, a trazer mais consciência, para que você possa se movimentar, que esse é o sentido da vida, né? A vida, ela não é para você ficar de costas para ela. A vida, ela tá na sua frente e você precisa olhar para sua frente. Só que se você tá carregando culpas, você não vai, né? Você vai ficar presa ali, travada, e você não vai fazer o que você veio para fazer aqui, que é gerar vida para o mundo, né? Você recebeu essa vida, você recebeu essa vida de quem veio antes. Então, como é que você vai agradecer, ser grata, honrar tudo que você recebeu travada, sem colocar a vida no mundo? Então, pense nisso e aí a gente vai olhar para culpa. Então, eu trouxe uma parte que é de um livro, tá? Então, eu vou ler algumas coisas aqui para vocês e a gente vai trabalhando nisso. Então, eu vou começar lendo aqui, é desse livro aqui do Juan Garriga, que chama O Amor que Nos Faz Bem. Ele fala sobre relacionamento amoroso, que é algo que eu falo aqui, né? A maior parte do meu trabalho é falando sobre isso, mas leve isso para qualquer área da sua vida. A sua culpa, né? Os sentimentos que você pode estar trazendo, pode ter a ver com nas relações amorosas, mas também pode ser relacionado a qualquer outra coisa, e isso vale para qualquer situação, tá bom? Então, deixa eu ver aqui o que eu grifei. Aqui, ó. A primeira função importante da culpa é nos avisar que estamos pondo em risco nossas lealdades e nossa sensação de pertencimento àqueles que amamos, e muito especialmente à nossa família de origem. Cada grupo, cada família, traz em si um conjunto de regras e normas implícitas ou explícitas, cujo cumprimento assegura nossa sensação de pertencimento ao grupo e a nossa boa consciência. Então, vamos começar por aqui. Eu já falei isso algumas outras vezes, quem aqui já assistiu outras lives minhas, não sou eu, né, que tô falando isso é a constelação, enfim, é o estudo de Bert Hellinger, né, quando ele observou que existiam as 3 leis sistêmicas, que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. Então, vamos falar sobre o pertencimento. No pertencimento, diz que todos nós pertencemos e nós fazemos parte ali do nosso sistema familiar. Dentro do nosso sistema familiar, né, desde lá de quando isso começou, a vida foi passando, existem ali crenças, existem ali formas de olhar para a vida, formas de olhar para as coisas, de ter entendido. Então, diante do que cada um dos nossos ancestrais foi vivendo, isso foi se formando, né? Essas crenças foram se formando ali. E eu entendo, né? Quando eu ainda estou nesse lugar, e todos nós já estivemos nesse lugar, quando eu ainda não tenho essa consciência, eu faço do jeito que o meu clã faz e tá tudo bem, eu acho que é assim e pronto. Vocês já viram, por exemplo, vocês já devem ter visto isso, pessoas que cometem crimes. E ali dentro, às vezes, daquele sistema, o pai sei lá, um ladrão, o filho é ladrão, enfim, a família toda ali tá envolvida e tá tudo certo. Aquilo ali dentro daquele sistema é permitido. Ali não existe culpa. Não existe, aquilo e pronto. Funciona não, né? Faz parte daquele sistema. Então, Bert diz que isso chama a inocência, né? Então, eu faço igual aqui e pronto. E é assim e pronto, eu não questiono. Por quê? Eu faço parte desse clã, né? Eu pertenço aqui. Quando eu passo a questionar, então vou trazer esse exemplo aqui,
né, da família ali de criminosos. Quando eu passo a questionar e falar, eu não, né? Mas a pessoa falar e falar, ué, mas será que é assim mesmo? Será que tá tudo bem roubar dos outros? Será que é certo fazer isso? Então a pessoa passa a questionar aquilo que ela recebeu ali e que até ali ele estava fazendo, né, de um lugar de inocência. Quando ele, então vamos supor que essa pessoa questionou e falou, olha, realmente eu descobri aqui que isso não é legal, que isso, né, não é certo, que não tem que ser assim. E ele for tentar, né, começar a tentar fazer diferente, isso vai fazer com que ele sinta culpa. Por quê? Porque ele está fazendo diferente de todo aquele grupo. Aquele grupo disse que ele tem que agir de determinada forma, que para ele fazer parte daquele grupo tem que ser assim. E quando ele olha e fala, não, eu acho que não tem que ser assim, não. Eu acho que pode ser diferente. Eu quero fazer uma nova escolha, eu quero, sei lá, não quero mais, eu quero seguir um novo caminho. Essa pessoa, ela vai sentir muita culpa. E aí, esse é o primeiro ponto pra gente trabalhar. Bert dizia isso, que a gente vai sentir culpa. Quando a gente vai fazer diferente do nosso sistema familiar, a gente vai sentir culpa. Porque a gente vai lá dentro entender que o nosso pertencimento, ele está em risco. E pensando que a gente acredita que a nossa vida depende desse pertencimento, porque essa é uma memória lá ancestral de que lá antigamente, e até hoje, né? Para que a gente sobreviva, a gente precisa estar em grupo, né? O grupo me protege, o grupo me alimenta. Então eu preciso do grupo para a minha sobrevivência. Quando eu questiono o grupo, eu sinto medo de eu não vou mais pertencer a esse grupo. E aí, eu vou estar sozinha, eu vou morrer, eu não vou sobreviver. Então é por isso que a gente sente culpa. E aí, o que acontece? Muitas vezes, então eu dei um exemplo bem extremo, né? Que é no caso ali de um criminoso, enfim. Mas pode ser um outro, coisas mais simples, por exemplo, em relação ao dinheiro. Então, eu imagino, vim de uma família que tem que fazer muito esforço, que não consegue fazer muito dinheiro. E aí, eu decido prosperar, eu decido ali que eu vou fazer. Vamos supor, vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que todo mundo ali no sistema trabalha assim para alguém, né, assalariado. E aí a pessoa decide que agora ela vai empreender. E aí ela vai lá e começa a fazer dinheiro e começa a ir além. E aí, pode ser que o próprio sistema também, né? Porque pode acontecer isso. Não sei o que, ficou rico, né? Não liga mais pros pobres. Isso acontece muito, né? Nos sistemas. Essa pessoa, ela pode sentir muita culpa e pode, por exemplo, perder tudo. Inconsciente, ela quer continuar pertencendo àquele grupo. Então, ela vai arranjar formas de mandar o dinheiro embora. Aí, às vezes, ela fale, às vezes, ela ganha e perde. Então, é uma forma dela não conseguir lidar com a culpa que ela vai sentir. Então, a primeira não, né? Mas uma das coisas que eu quero trazer é isso. É natural que você sinta culpa. E aqui, muito mais importante, eu falo isso tanto nas minhas sessões, de que não vou me culpar mais, mas eu suporto a culpa que isso vai me causar. Eu tenho força, eu sou como adulta, eu entendo que isso vai me fazer muitas vezes sentir culpada, a princípio. Até claro, vai chegar um momento que vai passar, mas a princípio pode ser sim que você sinta essa culpa.
Então, isso, como eu falei, pode ser em relação ao dinheiro, pode ser, por exemplo, em relação aos relacionamentos amorosos. Então, eu vim lá de um sistema que todo mundo separou, todo mundo divorciou. E aí, quando eu arranjo alguém bom, alguém legal, eu não dou certo com aquela pessoa, ou eu sinto culpa. Outra coisa bem comum, sabe? Às vezes a pessoa tá bem financeiramente e ela tem um pouco assim de vergonha de mostrar que ela tá bem. Então ela tem vergonha de mostrar as coisas que ela conquistou, ela tem vergonha de mostrar que ela tá bem no casamento dela. Porque como é que eu vou ser diferente aqui desse sistema? E aí essa pessoa sente muita culpa. Então essa é a culpa relacionada ao pertencimento. Para pertencer, eu sinto culpa quando eu faço diferente do que eu aprendi, quando eu faço diferente do meu sistema familiar. Pode ser relacionado a estudo também. Então a pessoa vem de uma família que ninguém pôde estudar, e aí ela também não consegue se desenvolver nos estudos, fica travada. Isso é o quê? Tá guardadinho lá, tá inconsciente. Então observe, e aí como é que você age assim na prática? E o que você faz? Observe os momentos que você sente culpa. O que te faz sentir culpa? Será que quando você tá bem lá financeiramente, como eu falei, você às vezes tem vergonha de mostrar pra sua família que você tá bem? Ou quando você tá conhecendo alguém e essa pessoa é bem legal, e às vezes você pode até mascarar isso e falar assim, é que eu não quero contar, sabe? Eu não quero contar as coisas pra ninguém. Como é que fala? Não é dar azar, mas sabe? Quando pra ninguém atrapalhar. Tudo isso pode ser uma forma de eu não quero ir além. E se você sentir uma culpa que tá tão lá guardadinha, tão lá enraizada e você não consegue, externamente vão acontecer essas situações que te fazem voltar a esse lugar de inocência, que te fazem voltar nesse lugar, então agora eu tô igual a todo mundo, até com um certo alívio. Então quando, por exemplo, tá num relacionamento e não dá certo, uma parte sua se sente aliviada. Ou quando você perde ali dinheiro e aí fica todo mundo ali falando sobre não ter dinheiro, sobre a pobreza, e aquilo te dá um certo alívio. Então observe se você se sente assim, tá? E aí eu coloquei aqui, né? Essa culpa, ela te prende e ela não te permite enxergar as novas possibilidades. Então é isso, às vezes tem na sua frente uma possibilidade, uma pessoa legal para você se relacionar, um emprego bom, uma oportunidade de um negócio. E você não vai, você não consegue ir, porque você ainda está nesse lugar de eu preciso ser igual. E aí eu vou trazer aqui algo muito, tudo aqui, né? Mas assim, algo também que é muito essencial para você levar. Que mesmo que você faça tudo diferente do seu sistema, mesmo assim você pertence. O pertencimento, ele não é condicional de você só vai pertencer se você for assim, assim, assim. Se você leu a cartilha aqui, a cartilha diz que tem que ser assim. Não, você pertence de toda forma. E quando todo o seu sistema tá aqui e você vai um pouquinho aqui, você já abriu o caminho para todo mundo que vier depois. Você abre o caminho para todo o seu sistema chegar em novos lugares. Tá bom, vou continuar aqui lendo um pouquinho, tá? Deixa eu ver se tem algo aqui que eu separei, que algumas coisas já fui falando pra vocês, então eu não preciso ler. O Juan Garriga, ele conta aqui que quando os pais dele nunca tinham dado de avião. E quando ele começou, né, a trabalhar com a constelação, enfim, ele começou a ir para muitos lugares, a fazer viagens.
ele começou a se sentir muito culpado. Então, imagina, lá no sistema dele, lá o pai e a mãe dele nunca tinham andado de avião. De repente, ele começa a andar de avião para cima e para baixo. Ele começou a sentir esse peso da culpa. E aí ele fala aqui que ele entendeu, né? Olha como que ele fala. Com frequência, vou ler aqui pra vocês. Com frequência, né? Ele fala do avião. Com frequência, me assaltava uma sensação de mal-estar, como se o mundo fosse grande demais para mim. Eu me perguntava, o que faz com que eu me sinta assim? E encontrei a resposta. Eu sentia que estava me afastando demais da conta e que além dos limites conhecidos pelo meu grupo. Tive de superar essa lealdade e assumir a culpa que eu estava fazendo as coisas de outro jeito. Que eu não estava enraizado tão profundamente como a minha família e que durante alguns anos eu queria andar pelo mundo. Agora já não sinto culpa, pois aprendi e aceitei que cada um tem sua vida e seu movimento. E cada vez mais sinto o mundo. Então, como eu falei, vai chegar uma hora que isso, quando você, né, suportar a culpa. Ele entendeu. Opa, peraí. Meus pais nunca andaram de avião. Eu tô tendo a oportunidade de expandir. Eu tô tendo a oportunidade de ir mais longe ainda, só que isso tá me deixando culpado, né? No fundo era esse sentimento que ele trazia. Tô me sentindo culpado. De onde que tá vindo essa culpa? Ah, tá, porque eu tô indo muito além do que o meu sistema foi. Então eu entendo, tudo bem, essa era a história de vocês, mas eu quero ir além, eu quero um pouco mais. E aí essa culpa passa, né? Quando você suporta ela e você entende de onde ela vem, chega uma hora que ela vai passando, tá? Por quê, né? E aí pensa, vou trazendo, continuando esse exemplo. Então vamos supor que a questão do dinheiro. Então vamos lá, que eu entendi que eu não prospero, eu tô percebendo, eu não vou pra frente, porque na minha família todo mundo viveu uma vida difícil, todo mundo viveu uma vida de escassez, as pessoas falam que dinheiro é difícil, que você tem que trabalhar muito. Então eu tô trazendo todas essas crenças. Carregar isso vai mudar alguma coisa do seu sistema? Se você continuar dessa forma, vai mudar algo lá pra eles? Não vai. Vai ser só mais um que não rompeu, que não foi além. Então, ao invés de eu vou ser só mais um aqui, pensa assim, ó. A vida foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. Todo mundo teve uma chance de fazer diferente, só que pelos motivos deles ali não puderam. Agora a vida tá com você. Eu vou ser mais um que vou passar a vida pra frente lá, para as próximas gerações, levando o padrão, ou eu vou pegar e vou falar assim, opa, peraí, agora a vida tá aqui na minha mão. Eu posso continuar igual, ou eu posso fazer algo diferente. Porque só repetir, só fazer igual, só não questionar, vai deixar todo o seu sistema estagnado. Não vai curar a dor. Como é que você cura essas dores? Como é que você cura esses padrões? Sendo o primeiro a fazer diferente. Questionando, será que é isso mesmo? Será que realmente eu só vou fazer dinheiro se eu tiver lá uma carteira assinada? Será que realmente todos os homens abandonam? Será que realmente não é possível ter um bom relacionamento? Ué, quantas pessoas têm relacionamento bons? Por que eu não posso? Deixa eu olhar pra isso. Isso é a cura. Essa é a verdadeira cura, porque a sua cura cura o seu sistema como um todo. A sua cura abre caminhos. E esse é o melhor momento, porque a gente está numa época do mundo que a gente tem acesso à informação aqui, ó. A cada instante a gente tem acesso.
Se você colocar agora culpa Bert Hellinger, você vai ler lá um monte de coisa. Ai, não tô conseguindo, acho que eu vou precisar constelar. Busca lá um constelador, uma consteladora. Tô precisando fazer uma terapia. Tô precisando ler um livro sobre isso. Então a gente tá no melhor momento para a cura. Então, ao invés de ficar presa, travada, olha para isso. Como que você olha para isso? Vai observando. Com quem que eu fico parecida quando eu não tenho dinheiro? Quais são os assuntos que a minha família fala? O que eu fico repetindo? O que eles falam eu não questiono? Vai trazendo isso para a consciência. Vai trazendo. Ah, tá. Entendi. Na minha família, todo mundo acha assim. O assunto da família é esse. As piadas são essas. Os memes são esses. Vai, primeiro passo, se questiona. Será que é isso mesmo? Porque até pra você, exemplo, olha, quero constelar. Você vai precisar ter consciência daquilo que é a sua dor. Então, ir observando, ir se questionando, ir se percebendo. E claro, importantíssimo, não é de um lugar de julgamento. Ai, nossa, na minha família todo mundo acha isso. Credo, eu que não quero ser assim, eu quero ser diferente deles. Eles são errados, eu sou certa. Não. Tudo bem. Eles também não questionaram, porque eles não conseguiram. E tá tudo certo. Mesmo assim, eles me deram a vida, agora é a minha vez, agora sou eu que tô aqui. Deixa eu questionar, deixa eu olhar pra isso. Tá bom. Deixa eu beber uma água aqui, pra gente continuar. Eu vou falando, vai me dando uma sede. Agora eu quero falar pra vocês aqui sobre a culpa, quando eu falei, né? Então, a gente tem dois tipos de culpa. A culpa que é essa culpa ancestral, essa culpa em relação ao pertencimento, né? Então, eu faço igual para pertencer, então eu fico num lugar de inocência. E vocês entenderam que tudo bem a gente sentir essa culpa, faz parte. Quando a gente vai romper, dói. E aí é sustentar, entendendo que você tá fazendo algo bom, algo por você, algo pelo seu sistema. Que esse é o verdadeiro honrar, que é fazer algo de bom com o que você recebeu. E existe a culpa das coisas que você realmente fez, porque acontece também. A gente às vezes fez coisas ali no nosso passado, coisas que você fala, caramba, sabe, não devia ter feito assim, eu não devia ter agido de determinada forma. Aqui no livro, estão mostrando mais uma vez o Amor que Nos Faz Bem. Ele conta uma história de uma moça que ela tinha... será que eu não marquei? Ela tinha... Deixa eu ver. Enfim, eu vou contar aqui mais ou menos porque eu não tô achando. Mas ela, quando ela era muito jovem, ela tinha feito um aborto, né? E ela sentia muita culpa pelo que ela tinha feito no passado. E isso fazia com que ela ficasse também travada. É como se ela não se permitisse ser feliz por um mal que ela tinha feito ali no passado. Então, é um caso também mais extremo, né? De uma dor profunda. Mas isso serve para qualquer situação. Então, às vezes, sei lá, quando eu era muito nova ali, às vezes eu fiz mal para alguém, e às vezes não é nem para alguém, às vezes um mal que você fez para você mesma.
Então, sei lá, estava numa relação e ali essa pessoa às vezes não era uma pessoa tão legal, essa pessoa me machucava e eu não conseguia sair daquela relação. E aí às vezes eu sinto uma culpa por ter ficado ali, às vezes alguém que, né, que tratou mal e enfim, situações em que você acredita que você fez algo ali e esse algo te fez ou te faz sentir culpada. O que eu quero trazer aqui para vocês? Se sentir culpada por algo que você fez não vai mudar nada. Infelizmente, a gente não pode voltar no passado, né? A gente não pode ir lá, a gente não pode fazer diferente com o que já foi. O que a gente pode e deve fazer é usar aquilo que fez com que a gente se sentisse culpada para fazer diferente. Então, a culpa é para ser um arrependimento e não um massacre. Não um lugar de você falar, então agora eu não mereço ser feliz, agora eu não mereço nada de bom, agora eu tenho que dar tudo errado para mim, porque eu agi de determinada situação e eu não deveria ter agido assim, enfim. Eu já atendi algumas pessoas, por exemplo, trazendo um outro exemplo, que às vezes a mãe, né, ou o pai morreu e ela não tinha um relacionamento bom ali com esse pai ou com essa mãe e ela se sente culpada por isso, ela se sente culpada, né, por não ter resolvido, por agora ter um novo olhar, uma nova consciência e não ter conseguido naquele, né, momento ali, enquanto os pais eram vivos, de transformar essa relação. E aí o que eu falo é isso que eu tô falando aqui pra vocês. O que vai resolver na sua vida só se chicotear? Primeiro que, como eu falei, não dá pra voltar lá. Não dá pra fazer diferente. Segundo que, se você tem uma dor em relação, né, por exemplo, aos pais, e os seus pais não estão mais aqui, você não vai poder resolver isso, né, na vida aqui, eles te deram a vida. Então tá bom, no seu coração diga, olha, vocês não estão mais aqui, mas eu tô. Então eu vou ser grata pela vida, que foi a coisa mais importante que vocês fizeram por mim. E eu vou viver, e eu vou lá, e eu vou realizar, e eu vou compensar, entre aspas, mas eu vou levar algo de bom pra vida. Eu vou levar a vida pra frente. E não... muita, como eu falei, se chicotear muito quando você hoje, então vou voltar nesse exemplo, alguém que lá não se dava bem com o pai, não se dava bem com a mãe, esses pais não estão mais aqui. Só que você nem conhecia, por exemplo, a constelação, você não tinha acesso a nada dessa informação. E aí agora você tem, e você quer, com a cabeça de hoje, com o seu conhecimento de hoje, voltar numa situação lá do passado e fazer diferente. É possível? Não. E aí você tá se machucando por isso, se chicoteando por algo que você não tinha condição. Porque se você tivesse condição de ter feito diferente, eu tenho certeza que você faria, igual a mulher que eu contei aqui do livro. Ela sentiu culpa, mas se ela tivesse condição ali, quando ela era nova, né, que foi quando ela era bem novinha, quando ela era nova, de ter feito diferente, ela teria feito. Então tome essa culpa como movimento. Olha, eu errei lá porque eu agi mal com uma pessoa. Tudo bem, eu entendi, eu quero fazer diferente. Então eu vou lá, vou pra vida, vou me relacionar com uma outra pessoa e não vou agir mais daquela forma. Eu aprendi que eu não quero agir assim. Então use isso como um aprendizado pra você. Isso é movimento. Errei, aprendi, me senti culpada, mas tudo bem, eu vou fazer diferente aqui.
Olha, tava ali no relacionamento e me senti culpada porque eu queria ter saído e não consegui. Que bom, aprendi. Agora, quando eu ver um sinal ali, eu já vou entender que eu não quero ficar nesse lugar. Essa é a culpa que a gente precisa ter. Essas são as duas culpas que a gente tem que ter. Quando você tá se sentindo culpada porque você tá lá vivendo uma vida maravilhosa. Que bom que eu tô sentindo isso. É sinal que eu tô rompendo os padrões. É sinal que eu tô indo em lugares que ninguém do meu sistema chegou. Só que eu tô abrindo caminho, então que bom. Aí você consegue suportar. Culpa do meu passado. Que bom. Que bom que eu aprendi algo aqui, porque agora eu posso fazer diferente. Na próxima situação que isso acontecer, eu vou fazer diferente. Então, eu trouxe, né, o tema da live, como parar de se culpar. E a gente vai chegar à conclusão que a gente não vai parar de se culpar e tá tudo bem. E tá tudo bem. O que a gente não pode é a culpa que paralisa. A culpa que te deixa presa. É uma culpa que... é um movimento. Eu tomo isso e transformo. Eu tomo isso e transformo. Deixa eu ver se eu quero ler mais alguma coisa aqui. Mas eu acho que era só isso, viu? Era só isso. Eu tô tentando... Eu separei algumas coisas aqui, eu grifei. Mas eu acho que tudo que eu queria ter falado pra vocês... eu disse. Então, vamos resumir. Existem dois tipos de culpa. A culpa que é ancestral, relacionada ao pertencimento, e a culpa pelo passado, do eu queria ter feito diferente e eu não consegui. Dessas duas culpas, você olha não para cá, para trás, mas você olha para frente, para o futuro, tomando isso como a sua força de transformação. E não como algo que te trava e te paralisa. Senão, você vai ficar presa e você não vai verdadeiramente honrar tudo aquilo que você recebeu. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou deixar a caixinha aberta para vocês lá. E pra gente finalizar, eu fiz, né? Se vocês já estão aqui, quem tá chegando aqui também, pra você saberem que todas as semanas eu coloco um produto num valor bem acessível mesmo, R$ 9,90, R$ 14,90, exatamente para que vocês primeiro tenham a oportunidade de conhecer a constelação, de olhar para isso, às vezes não se sente preparada, ou às vezes realmente não tem condição nesse momento de fazer uma sessão de fato. E eu acho que a constelação tem que chegar a cada vez mais lugares, então essa é uma oportunidade de você conhecer a teoria, de você fazer alguns movimentos. Os meus produtos são sempre muito, muito práticos. Eu falo sempre, eu gosto muito da teoria, a teoria é essencial, mas só a teoria a gente enche a nossa cabeça de coisa, mas a gente não consegue praticar, né? A gente não coloca isso na prática. Então eu faço de forma que seja prático, que você possa realmente aprender. E aí o produto dessa semana eu fiz um PDF e tem algumas meditações também de exercícios de autoconstelação. Então da mesma forma que a gente faz lá na sessão, que a gente usa os bonequinhos, os meus bonequinhos, você vai usar os objetos lá na sua casa e aí você vai fazer um trabalho de se autoconstelar. Então, vai ter para o pai, vai ter para a mãe, vai ter para a criança interior. Então, são 6 exercícios para você fazer lá e você vai entender onde você tá. Você vai ver que é bem legal, até para você entender, né? A gente fala muito, se você nunca constelou, mas a gente fala muito do campo, né? Do que a gente sente ali quando a gente está no campo. Então, nesses exercícios de autoconstelação, você vai conseguir sentir o campo através dos objetos. Tem as orientações, como é que você vai fazer esses exercícios. Então, o valor é R$ 9,90. E aí, para complementar,
Tem algumas meditações lá também para você ir fazendo. Olha, eu fiz lá pro pai, percebi que, sabe, pegou uma coisa aqui em mim, não senti muito bem. Então aí você faz a meditação ali pro pai para complementar. Eu vou lá nos meus stories, já está o link. Como eu falei, é R$ 9,90. É pela plataforma, então você vai receber o acesso no seu e-mail. O guia é um PDF, então, por mais que as meditações fiquem lá na plataforma, o PDF vai ser seu, então você vai ter aí para você fazer, né? Para todo sempre você vai poder fazer, porque o PDF vai ficar com você. É uma oportunidade mesmo, muito acessível, fiz com muito amor, para que vocês possam ter essa oportunidade de se constelarem, de trazerem mais consciência para tudo aí, o que tá aí dentro de vocês. Então, tá lá, eu vou deixar nos stories. E se você quiser também me pedir, pode me pedir lá pelo direct que eu te envio o link. Tá bom? Então é isso. Um beijo, boa quarta-feira para vocês e até!